Bem-vindo a este canal, e o tema proposto é discorrermos sobre o poder da palavra humana. Num primeiro momento, nós vamos ver quanto à origem desse poder. E depois, então, vamos ver a questão de como devemos ou deveríamos falar corretamente. Então, primeiramente, a gente vai ver quanto à origem desse poder e também depois, como deveríamos, então, falar de modo correto, para evitarmos, principalmente tantos males que a palavra produz. Meu nome é Jefferson Michel, do canal A Luz da Bíblia. Então, vamos quanto à origem. De onde se originou este poder? Quero ler aqui uns versículos da Bíblia em relação a isso. Gênesis capítulo 1, versículos 3 ao 6. E disse Deus: haja luz e houve luz. Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E disse Deus: produz a terra erva verde. E a terra produziu erva. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos aqui então que Deus criou tudo, digamos, que existe nessa dimensão material através do poder da sua palavra. Vimos aqui a luz, a questão da erva, dos animais, e tudo que ele criou, com exceção da criação do próprio homem, que foi uma exceção, foi uma criação especial, na qual Deus, se envolveu de uma forma mais direta, mais pessoal, na criação do homem, a obra-prima, da sua criação. E como lido aqui, o homem, nós, o ser humano, fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. E como tal, possuímos este poder em nossas palavras também. Não o poder, de criar coisas materiais do nada, de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, haja um carro, haja uma casa, haja aquilo, materialmente, de se materializar o nosso desejo através de uma palavra falada. Naturalmente o homem não chega a isso. Mas em que sentido, então, o ser humano tem esse poder criador, gerador, por meio da palavra oral, que falamos, enfim, no dia a dia? Reside no fato de poder criar sentimentos, ideias, pensamentos, através das palavras proferidas. Sabemos que a palavra escrita, o texto escrito, também tem certo poder de transmitir também ideias, pensamentos, gerar pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, enfim. Assim como expressões, gestos, também tem de transmitir mensagens. Mas o foco aqui é a palavra proferida oralmente mesmo. Um exemplo, então, prático dessa questão do criar sentimentos ou pensamentos. Há duas pessoas que se conhecem e se dão bem, não tem nada uma contra a outra, e em dado momento, em certa circunstância, uma delas vem a proferir palavras ofensivas em relação à outra, tendo ou não razão, ou como se diz, de graça. Ela falou lá uma coisa sem pensar, e isso criou na outra pessoa um sentimento de mágoa, de ressentimento, ou até, em caso extremo, ódio em relação a ela. Coisa que antes não existia na outra pessoa, mas que de fato foi gerado, foi criado através da
das palavras que foram ditas, de natureza ofensiva, né, agressivas. E isso então criou. Também se cria pensamentos, conceitos, né, de pessoas para pessoas. As pessoas nós conceituamos muitas vezes as pessoas, e as pessoas têm as impressões a nosso respeito através muito daquilo que falamos. Então, a questão do poder, né, da palavra reside nisso, né, de criar pensamentos, sentimentos, ideias nas pessoas. E vimos aqui também a origem deste poder. Pois bem, agora vamos ver a questão de como nós devemos ou deveríamos falar corretamente. Isso considerando o que a palavra de negativo pode produzir. Ela pode produzir dor, sofrimento, confusões, mal entendidos, gerar ânimo ou desânimo, esperança ou desesperança. Ela pode unir ou desunir, separar, gerar guerra ou paz, pode produzir vida, alegria, paz ou morte, né, através daquilo que proferimos. Então, para evitar isso, o que de mal, principalmente, as nossas palavras podem produzir, criar, que nós vamos ver a maneira de como elas devem ser ou deveriam ser proferidas. Também, né, a questão das palavras que podem nos prejudicar ou nós prejudicar os outros quanto às nossas pretensões, aos nossos planos, projetos, seja na esfera profissional, na área profissional, quanto na esfera dos relacionamentos pessoais, interpessoais, enfim, né, que as palavras influenciam grandemente pelo poder a elas inerente. Então vamos ver agora como deveríamos falar, já que já vimos quanto à sua origem, no caso. Para isso eu vou ler alguns, né, versículos também, para introduzir. Provérbios 13:3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Provérbios 16:24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 15:23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Zacarias 1:13. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. Eclesiastes 12:10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Tiago 13:5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui, língua no sentido de falar, né? Proferir palavras, ao ato de falar. Poderia citar inúmeros mais versículos que fazem referência à palavra humana, no caso. Pois bem, como deveríamos falar corretamente? Tiago 1:2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Então, aqui a perfeição no sentido de evitar justamente, ao falar, todos esses males que eu relacionei ali, que podem vir, né, através da palavra,
confusão, mal-entendidos, conflitos, guerra, paz, ânimo, desânimo, vida, morte e tantos outros, né, oriundos da palavra. Então, 3 requisitos básicos para evitar esses tipos de males, que tem a ver com como falar, o que falar e quando. O que falar, que palavras adequadas usar, quando e o como. Muitas vezes, apesar das nossas boas intenções ou das outras pessoas em falar coisas boas, enfim, aconselhar, dar um conselho, mas no entanto, quando falam ou falamos no momento não apropriado, no momento errado. E daí o resultado não é aquele desejado. E a palavra então fica prejudicada em seus efeitos. Então, seja por não falarmos da forma adequada, ou usarmos as palavras adequadas, ou no tempo próprio, nós podemos causar, né, alguma confusão, algum mal-entendido. E uma vez as palavras proferidas, né, elas não podem mais ser recolhidas. Talvez explicadas, né, se assim tivermos oportunidade para tal. Mas uma vez ditas e alguém as ouviu, né, não tem como voltar atrás. Então, sabemos que em dadas circunstâncias do momento, né, não é fácil falar perfeitamente, como nós lemos em Tiago, né? Sabermos as palavras corretas, o tempo adequado e a forma de falar, para evitarmos tantos males, seja em relação a nós, como consequência, ou com quem falamos. Então, mas devemos, né, procurar nos conscientizar mais a respeito do poder da palavra que ela tem em gerar, criar tanto o bem quanto o mal, quanto às questões positivas e negativas. Nesse sentido, nós deveríamos ser como os poetas. Um poeta, quando está fazendo, ou vai fazer, compor o seu poema, muitas vezes para achar uma palavra ou algumas palavras que se encaixem no texto, no contexto do poema, e que expresse realmente aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está inspirado a transmitir através daquele poema, ele estuda, pesquisa, passa horas para encontrar aquela palavra mais adequada, que se encaixe perfeitamente no contexto. Quando não, às vezes até dias, até que ele realmente esteja satisfeito. Não, assim eu acho que eu expressei o que eu queria. Ficou bom, além do aspecto da rima também. Então, dado esse poder da palavra, de criar ideias, sentimentos, pensamentos, tanto bons quanto ruins, é que nós deveríamos, de fato, ter esse cuidado. Principalmente, não numa conversa entre amigos informal, né, muitas vezes, mas naquelas questões de fato importantes, né, em momentos importantes na nossa vida, ou na vida de alguém, para que de fato as palavras venham a produzir o que seja bom. Porque inclusive quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, ele considerou elas boas e viu Deus que era bom o que ele falara, o que ele produzira, por meio da palavra. Então que esse seja também o nosso propósito ao falar, produzir algo bom, algo que edifica, algo
de bem, que venha e que retorne para nós desta forma, e também que produza isso nas demais pessoas. Era isso então que eu gostaria de transmitir com esse tema, né, com esse vídeo. Na descrição, inclusive na descrição desse vídeo, eu coloquei um link de um outro vídeo que eu gravei, que tem a ver com a relação desse poder da palavra também. Mais especificamente em relação à mudança pessoal e como a gente usa o verbo ser e estar, como a gente, né, a influência que eles podem ter numa mudança pessoal. O link está então na descrição deste vídeo. Obrigado por ter me acompanhado até o final e até um próximo vídeo, querendo Deus.